A contribuição de Gabriel Bortoleto para o desenvolvimento do chassi e da unidade de potência da Audi em 2026 transcende o papel tradicional de um piloto estreante, consolidando-o como um pilar técnico fundamental na estruturação da equipe de Ingolstadt. O que se observa nos bastidores de Envio e Neuburg é a integração de um talento que possui uma sensibilidade mecânica aguçada, capaz de traduzir sensações subjetivas do cockpit em dados acionáveis para os engenheiros de design. Essa simbiose técnica permitiu que a Audi acelerasse o ciclo de vida de suas atualizações, reduzindo o tempo de resposta entre a identificação de um problema na pista e a implementação de uma solução no túnel de vento. Bortoleto não apenas pilota o carro, ele atua como um sensor humano de alta precisão, cujos feedbacks sobre o balanço aerodinâmico e a entrega de torque tornaram-se o guia principal para a evolução do R26. O impacto de Gabriel é mais visível na resolução dos problemas de instabilidade traseira que afetavam o carro nas primeiras etapas da temporada. Através de sessões exaustivas no simulador, o brasileiro identificou que a perda de carga não era apenas uma falha de design das asas, mas uma inconsistência na rigidez torcional do assoalho em determinadas frequências de vibração. Ao relatar detalhadamente como o carro flutuava em curvas de raio longo, Bortoleto permitiu que a equipe de aerodinâmica focasse em reforços estruturais específicos que estabilizaram o fluxo de ar sob o monoposto. Essa percepção detalhada é rara em pilotos com pouca quilometragem na categoria e foi o que permitiu à Audi introduzir o novo assoalho em tempo recorde, transformando um carro temperamental em uma plataforma muito mais previsível e dócil para o limite. A colaboração de Bortoleto estende-se profundamente ao desenvolvimento da unidade de potência híbrida, onde seus feedbacks sobre a recuperação de energia térmica, MGUH, foram cruciais para otimizar o consumo de combustível. Gabriel notou que o mapeamento padrão do motor causava uma hesitação na entrega de potência no final das retas, o que prejudicava a velocidade final e a capacidade de defesa contra adversários com DRS. Trabalhando lado a lado com os programadores de software da Audi, o brasileiro ajudou a redesenhar as curvas de torque, garantindo que o suporte elétrico fosse distribuído de maneira mais linear ao longo da volta. Essa otimização não apenas melhorou o tempo de volta em regime de classificação, mas deu à equipe uma vantagem estratégica nas corridas, permitindo um gerenciamento de energia muito mais agressivo sem o risco de esgotar a bateria antes do final dos setores mais críticos. No campo da dinâmica veicular, a ajuda de Gabriel foi determinante para o ajuste fino da suspensão dianteira. O piloto insistiu na necessidade de um feedback mais direto através da coluna de direção, argumentando que a configuração original isolava demais as sensações dos pneus dianteiros. Atendendo aos seus pedidos, a Audi desenvolveu novos braços de suspensão e revisou a geometria de cambagem, o que resultou em uma melhoria significativa na inserção de curvas lentas e na preservação da borracha. A capacidade de Bortoleto de discernir entre um problema de pneu e um problema de carga mecânica evitou que a equipe seguisse caminhos de desenvolvimento errôneos, poupando milhões de euros em pesquisas que não trariam resultados práticos na pista. A dedicação de Gabriel ao projeto reflete-se em sua presença constante na fábrica, onde ele participa ativamente de reuniões técnicas que normalmente não contariam com a presença de um piloto. Ele se tornou o elo entre o departamento de simulação e a realidade do asfalto, validando modelos matemáticos com uma precisão que impressiona os veteranos da Audi. Quando o simulador indica um ganho de tempo, Bortoleto é o primeiro a testar a configuração, fornecendo o veredito final sobre a viabilidade de levar a peça para o próximo Grande Prêmio. Esse comprometimento gerou um respeito imenso dentro da organização, com os mecânicos e engenheiros sentindo que possuem um piloto que está tão investido no sucesso da marca quanto eles próprios, criando um ciclo virtuoso de motivação e produtividade. A influência do brasileiro também chegou ao cockpit, onde ele sugeriu mudanças na disposição dos controles e nos menus do visor do volante para tornar a operação do sistema híbrido mais intuitiva sob pressão. Gabriel desenhou, em conjunto com os especialistas em ergonomia, uma interface que permite ajustes mais rápidos no balanço de freio e no mapeamento de motor, minimizando o tempo que o piloto passa olhando para baixo em vez de focar na pista. Essa atenção aos detalhes operacionais demonstra uma visão sistêmica do que é necessário para ser competitivo na Fórmula 1 moderna, onde a gestão de sistemas complexos é tão importante quanto a velocidade pura. A Audi reconhece que ter um piloto que facilita a vida da engenharia através de sugestões práticas é um ativo inestimável em uma temporada de estreia. Durante os briefings pós-corrida, a clareza de Bortoleto ao descrever o comportamento do pneu em diferentes fases de degradação permitiu à equipe de estratégia criar modelos de desgaste muito mais precisos. Ele consegue identificar exatamente o momento em que a estrutura do pneu começa a falhar termicamente, o que ajuda na definição das janelas de pit stop com uma margem de erro mínima. Esse nível de cooperação técnica elevou a Audi de uma equipe que apenas tentava entender seu carro para uma organização que agora começa a ditar o ritmo de sua própria evolução. A ajuda de Gabriel foi o catalisador que transformou o R26 de um protótipo experimental em uma máquina de corrida competitiva,
pronta para enfrentar os desafios dos circuitos mais exigentes do calendário. Encerrando a análise de sua contribuição, fica evidente que Gabriel Bortoleto é muito mais do que apenas o condutor do projeto Audi, ele é o seu cérebro operacional na pista. Sua ajuda no desenvolvimento do carro foi o fator que permitiu à equipe superar as dificuldades iniciais e olhar para o futuro com uma confiança renovada. A marca alemã encontrou no brasileiro não apenas um piloto rápido, mas um parceiro técnico de primeira classe, cujo trabalho de bastidores será lembrado como a base sobre a qual o sucesso da Audi na Fórmula 1 foi construído. O desenvolvimento do carro agora segue um caminho claro e ambicioso, guiado pela precisão, pelo talento e pela dedicação incansável de um piloto que entende que a vitória começa muito antes da bandeira quadriculada, dentro das salas de engenharia e nos laboratórios de teste.